Bem-vindo ao Livro do Aprendiz. Hoje, vamos desvendar um dos mistérios mais antigos e intrigantes da humanidade, os Nefilins. Dizem que esses gigantes lendários são o resultado da união entre anjos caídos e mulheres humanas. Mas quem eram esses seres? Qual era seu verdadeiro propósito? E por que suas histórias ainda nos fascinam, mesmo após milênios? Prepare-se para uma jornada entre o divino e o profano, onde mitos e segredos antigos se entrelaçam. Fique conosco e descubra o que há por trás desses enigmáticos descendentes de anjos caídos. Os Nefilins são mencionados pela primeira vez na Bíblia, especificamente no livro de Gênesis, capítulo 6, onde encontramos uma narrativa enigmática. O texto nos diz que os filhos de Deus, frequentemente interpretados como anjos, se apaixonaram por mulheres humanas, unindo-se a elas em relações que desafiaram a ordem celestial. Essa união resultou em uma geração de seres extraordinários, que não só possuíam uma força impressionante, mas também eram descritos como gigantes, dotados de habilidades sobre-humanas. Esses filhos das uniões proibidas foram chamados de Nefilins, uma palavra que suscita muitas interpretações. Em hebraico, Nefilim é frequentemente traduzido como os caídos, uma referência direta à queda desses anjos do favor divino. Mas o significado vai além. Muitos estudiosos acreditam que essa denominação reflete a profunda transgressão moral e espiritual desses seres, que abandonaram sua natureza celestial ao escolher viver entre os humanos e buscar relacionamentos carnais. A tradição judaica, especialmente em textos apócrifos como o Livro de Enoque, nos oferece uma visão mais detalhada sobre a origem e o destino dos Nefilins. Nesses escritos, é relatado que esses anjos caídos, liderados por Samiasa, não apenas se uniram às mulheres, mas também transmitiram conhecimentos proibidos, como a metalurgia, a astrologia e práticas de feitiçaria, corrompendo ainda mais a humanidade com seus ensinamentos. Essa combinação de características físicas extraordinárias e ensinamentos ocultos faz dos Nefilins figuras tanto fascinantes quanto aterradoras. Mas qual foi o impacto dessas ações na sociedade da época? A história dos Nefilins nos leva a um entendimento mais profundo sobre os limites entre o sagrado e o profano, e como suas ações reverberaram por gerações, levando a consequências que culminariam em eventos como o Grande Dilúvio. Mas quem são esses enigmáticos anjos caídos? Para entender sua história, devemos nos voltar ao Livro de Enoque, um texto apócrifo que, embora não esteja incluído no cânon bíblico, oferece uma visão fascinante e rica sobre esses seres. Neste relato, somos apresentados a um grupo de anjos conhecidos como vigilantes, liderados por um anjo chamado Samiasa. Samiasa, impulsionado por um desejo proibido, convenceu seus companheiros a descer à terra. Atraídos pela beleza e pela fragilidade das mulheres humanas, esses anjos não apenas ignoraram as ordens divinas, mas também desafiaram o equilíbrio entre o céu e a terra ao se unirem a elas. Essa união não era apenas uma transgressão moral, era uma violação direta do plano divino, levando à criação dos Nefilins. O Livro de Enoque vai além ao relatar que esses anjos caídos não só tomaram esposas humanas, mas também trouxeram consigo conhecimentos ocultos. Eles ensinaram à humanidade segredos proibidos, como a fabricação de armas e ferramentas, a prática da feitiçaria, a astrologia e até mesmo técnicas de cura. Essas revelações, que deveriam ter permanecido no domínio celestial, rapidamente se espalharam pela terra, corrompendo corações e mentes. Esse conhecimento, em vez de trazer progresso e iluminação, resultou em um aumento da violência e do caos. As práticas obscuras ensinadas pelos vigilantes fomentaram uma cultura de pecado e rebelião, fazendo com que a humanidade se afastasse ainda mais dos preceitos divinos. O impacto dessas ações foi profundo e devastador, contribuindo para a degradação moral que culminaria no Grande Dilúvio. Os anjos caídos, portanto, não são apenas personagens de uma história antiga. Eles representam as consequências do desejo desenfreado e da desobediência, refletindo a eterna luta entre o bem e o mal. O legado desses seres ainda ecoa nos mitos e lendas ao redor do mundo, desafiando nossa compreensão sobre a natureza humana e divina. Os filhos dos anjos caídos, frutos da união com mulheres humanas, eram criaturas extraordinárias, conhecidas como Nefilins. Com habilidades sobrenaturais e estatura imponente, esses seres se destacavam não apenas por sua força física, mas também por uma aura de poder e mistério que os cercava.
Na tradição bíblica, são descritos como gigantes que caminhavam pela terra, e sua presença era marcada por uma combinação de admiração e terror. Os nefilins não eram apenas altos, eles possuíam características que os tornavam quase míticos. Algumas tradições afirmam que tinham uma aparência impressionante, com proporções descomunais e um brilho que refletia sua herança celestial. Essa singularidade não passava despercebida, e muitos os viam como a personificação de forças incontroláveis, capazes de realizar feitos extraordinários. No entanto, a força e o tamanho dos nefilins também vinham acompanhados de uma reputação temível. O Antigo Testamento nos diz que esses gigantes espalhavam medo e destruição por onde passavam. Seu poder era visto como uma ameaça à humanidade, gerando conflitos e desordem em um mundo que já estava em queda. As histórias sobre eles frequentemente falavam de guerras, opressões e violências, reforçando a ideia de que, embora fossem filhos de anjos, sua natureza estava longe de ser benevolente. De acordo com algumas tradições, a corrupção que os nefilins trouxeram à Terra foi um dos principais fatores que culminaram em decisões divinas severas, incluindo o Grande Dilúvio. O caos gerado por esses seres não só desafiou a ordem divina, mas também levou à destruição de muitos que habitavam a Terra. Assim, os nefilins se tornaram símbolos de advertência sobre os perigos da transgressão e da desobediência, refletindo uma profunda lição sobre os limites que não devem ser ultrapassados. Esses seres, que uniram o celestial e o humano, deixaram um legado complexo que ressoa até hoje, inspirando mitos, lendas e até mesmo obras de ficção que exploram o que significa ser o mais do que humano. Segundo a narrativa bíblica, a violência e a corrupção sem precedentes trazidas pelos nefilins foram determinantes para a decisão divina de desencadear o Grande Dilúvio. Deus, ao observar o caos e a degradação moral que haviam se espalhado pela terra, viu-se compelido a purificar seu creation. Os nefilins, com suas ações destrutivas, não eram apenas uma ameaça à humanidade, mas uma afronta à ordem estabelecida no cosmos. A Bíblia relata que a maldade do homem havia alcançado níveis intoleráveis, e os nefilins eram os agentes dessa corrupção, desafiando não só a moralidade humana, mas também os desígnios divinos. Diante dessa realidade, Deus determinou que um dilúvio imenso, um cataclismo sem precedentes, seria necessário para restaurar a harmonia e a justiça no mundo. Essa não foi apenas uma catástrofe natural. Foi uma medida drástica para erradicar a influência negativa que esses seres híbridos exerciam sobre a Terra. Entretanto, no meio desse juízo divino, uma família foi poupada, a de Noé. Escolhido por sua retidão e fidelidade, Noé recebeu a missão de construir uma arca e preservar as espécies animais e a linhagem humana que ainda permanecia pura. O dilúvio, então, se apresenta não apenas como um ato de destruição, mas como um ato de salvação, uma oportunidade de recomeço e renovação. Através dessa purificação, Deus visava eliminar não apenas os nefilins, mas também a corrupção que permeava a humanidade. O dilúvio não só lavou a terra das consequências da transgressão, mas também preparou o terreno para um novo início. O que se seguiu foi uma nova aliança, um chamado à humanidade para viver em harmonia e obediência aos princípios divinos, livre da influência destrutiva dos anjos caídos. Assim, a história do Grande Dilúvio nos ensina sobre as consequências das ações humanas e das forças que desafiam a ordem divina, nos lembrando de que, mesmo nas maiores tempestades, sempre há espaço para a redenção e a esperança. Mas a pergunta que surge é: será que os nefilins realmente desapareceram após o Grande Dilúvio? Curiosamente, evidências em textos antigos sugerem que esses seres extraordinários podem ter deixado um legado mais profundo do que imaginamos. Em escrituras hebraicas, encontramos menções a povos conhecidos como Refães e Emins, descritos como gigantes que habitavam a terra muito depois do dilúvio. Muitos estudiosos acreditam que esses povos podem ser descendentes diretos dos nefilins, um testemunho da continuidade de suas características mesmo após a grande catástrofe. Além disso, a figura dos gigantes transcende as fronteiras da cultura hebraica. Em diversas tradições ao redor do mundo, encontramos relatos de seres poderosos e imponentes que se assemelham aos nefilins. Na mitologia grega, por exemplo, os titãs são descritos como gigantes colossais que desafiaram os deuses do Olimpo, simbolizando uma rebelião contra a ordem celestial. Essa semelhança entre as histórias levanta questões intrigantes. Seriam essas narrativas interligadas?
poderiam compartilhar uma origem comum que remonta aos tempos em que os Nefilins caminhavam entre nós? As similaridades não param por aí. Culturas indígenas, lendas nórdicas e até mesmo tradições africanas mencionam seres gigantes que, de alguma forma, influenciaram a história e a mitologia de suas civilizações. Esses relatos poderiam ser ecos da memória coletiva da humanidade, resquícios de um tempo em que os Nefilins, ou suas linhagens, deixaram uma marca indelével na Terra. Assim, a persistência dessas histórias de gigantes, não apenas nas escrituras sagradas, mas também nas tradições populares e na mitologia, nos convida a refletir sobre o que realmente sabemos sobre o passado. Será que os Nefilins foram realmente extintos, ou suas influências continuam a nos cercar de maneiras que ainda não compreendemos completamente? Essas questões nos desafiam a explorar mais a fundo os mistérios da história, entrelaçando o sagrado e o profano em uma tapeçaria rica de significados e interpretações. A história dos Nefilins suscita uma variedade de interpretações que refletem as complexidades da experiência humana e as visões de mundo de diferentes culturas. Alguns estudiosos argumentam que esses relatos devem ser vistos como metáforas, representações simbólicas da rebeldia e corrupção humana. Para eles, os Nefilins simbolizam os excessos da ambição humana, a luta contra a autoridade divina e as consequências de se afastar da moralidade. Nesse sentido, eles se tornam uma advertência sobre os perigos da transgressão e a necessidade de respeitar os limites estabelecidos por uma ordem superior. Por outro lado, há aqueles que acreditam que os textos sagrados devem ser interpretados de forma literal. Para esses estudiosos, a existência real dos Nefilins, seres híbridos que caminharam entre nós, é inegável. Eles veem essas narrativas como registros históricos de eventos reais, reflexões de um tempo em que o sobrenatural e o humano se entrelaçavam de maneiras que desafiavam a compreensão contemporânea. Essa visão convida a uma reavaliação de nossa compreensão sobre a história e a possibilidade de que os mitos possam conter verdades ocultas sobre nossa própria origem. Essas diferentes interpretações não são apenas acadêmicas, elas nos ajudam a compreender como nossos antepassados viam o mundo e os mistérios que o cercavam. A forma como eles narravam a existência dos Nefilins revela muito sobre seus medos, aspirações e a maneira como lidavam com as forças desconhecidas da natureza e da moralidade. O estudo dessas narrativas nos permite acessar uma sabedoria ancestral, que, de certa forma, continua a ressoar nas questões contemporâneas sobre identidade, poder e o que significa ser humano. Assim, ao explorarmos essas diversas interpretações, somos convidados a refletir sobre nossa própria percepção da realidade. Será que as histórias dos Nefilins nos ensinam algo sobre os limites da moralidade humana e as consequências de nossa escolha por um caminho obscuro? Ou são meramente relatos de tempos antigos, que nos divertem com suas lendas? A resposta pode ser tão complexa quanto a própria história da humanidade. A lenda dos Nefilins permanece viva e pulsante, não apenas nas páginas das escrituras religiosas, mas também no vasto universo da cultura pop. Esses seres enigmáticos, que pairam entre o divino e o humano, têm sido retratados em uma variedade de mídias, incluindo filmes, livros, quadrinhos e até mesmo videogames. Cada representação oferece uma nova interpretação dessa figura fascinante, explorando temas de poder, rebeldia e a complexidade da natureza humana. Em muitos filmes, por exemplo, os Nefilins são retratados como gigantes míticos que desafiam heróis e deuses, trazendo uma abordagem épica para suas histórias. Obras de ficção científica e fantasia muitas vezes incorporam elementos de suas lendas, utilizando-os como metáforas para explorar dilemas morais e existenciais. Livros e séries de fantasia não hesitam em integrar a ideia de seres híbridos em suas narrativas, refletindo a contínua fascinação da humanidade pelo que está além do nosso entendimento. Quadrinhos também se aproveitam do legado dos Nefilins, onde personagens com habilidades sobre-humanas muitas vezes fazem alusão a esses gigantes antigos, simbolizando os desafios que vêm com o poder. Videogames, por sua vez, permitem que os jogadores explorem mundos onde esses seres podem coexistir, proporcionando uma experiência interativa que convida a reflexão sobre a linha entre o natural e o sobrenatural. A popularidade contínua dos Nefilins na cultura pop nos leva a questionar: o que eles realmente representam para nós hoje? São apenas figuras de entretenimento, ou eles refletem medos e aspirações mais profundas que têm ecoado através dos séculos? O mistério que o cerca fascina e intriga,
convidando-nos a considerar a complexidade da existência e o que significa ser humano em um mundo onde o real e o fantástico se entrelaçam. Assim, a lenda dos Nefilins não é apenas uma história do passado. É um legado que continua a moldar a forma como contamos histórias, influenciando nossa imaginação e a maneira como vemos o mundo ao nosso redor. Em última análise, essa narrativa nos convida a explorar as profundezas do nosso próprio ser e a refletir sobre o que realmente significa habitar a Terra entre o sagrado e o profano. E você, o que acha? Será que os Nefilins realmente existiram, ou são apenas metáforas antigas, criadas para nos alertar sobre os perigos da ambição desmedida e da corrupção moral? As histórias que compartilhamos hoje nos convidam a refletir sobre questões que transcendem o tempo e se entrelaçam com a nossa própria jornada. Deixe a sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre essa narrativa fascinante e como ela ressoa em sua própria vida. Se você gostou do vídeo e ficou intrigado por tudo o que discutimos, não esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos interessantes. E, claro, inscreva-se aqui no canal O Livro do Aprendiz e ative o sininho para receber todas as nossas atualizações. Assim, você não perderá nenhuma novidade e poderá acompanhar mais histórias intrigantes como essa. Agradecemos de coração a sua companhia até o final. Sua participação é muito importante para nós e esperamos te ver novamente no nosso próximo vídeo. Até a próxima!